Claro. Nosso grupo, primeiramente, ele vai tratar sobre a ação e descumprimento de preceito fundamental. Bem, para começar a falar sobre o tema, vamos entender o que é a ação de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação está prevista tanto na Constituição Federal de 88, quanto também em lei específica, que é a Lei 9.882/99. O objetivo central dessa ação visa evitar ou reparar a lesão a preceitos fundamentais previstos na Constituição. Além disso, é considerada uma ferramenta de controle de constitucionalidade, assim como as outras ações também tratadas, e ela reforça a proteção aos valores fundamentais da ordem jurídica. Essa ação ela tem viés muito, muito importantes no Brasil, como o julgamento, por exemplo, da permissão do aborto anencefálico pelo STF, e também a questão da união estável ou afetiva, que foram representadas por meio das ADPF 132 e 54, respectivamente. Quanto ao seu cabimento, se já que nem a Constituição Federal e tampouco a lei específica dispôs de um entendimento majoritário no que se tratava o seu cabimento, sendo previsto especificamente em questão de jurisprudência ou até mesmo doutrinas. Além disso, a ADPF também é chamada de uma ação residual, ou seja, ela é apenas utilizada em situações que outros instrumentos, como a ação direta de constitucionalidade ou a ação declaratória de inconstitucionalidade, não podem ser utilizadas. Nesse sentido, basicamente de forma não taxativa, se tem o entendimento que o cabimento da DPF ela incide sobre as normas constantes do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, as cláusulas pétreas previstas ali no artigo 60 da Constituição Federal, os princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal, e os artigos 5º ao 17 da Constituição e os princípios gerais de atividade econômica. Então, a gente percebe que aquela parte inicial da Constituição Federal muito importante, que é do artigo 1º ao artigo 17 da Constituição Federal, que versa sobre diversos direitos fundamentais, individuais e sociais, é fato de atenção de uma ação de ADPF. Além disso, os principais atos normativos possíveis de serem arguidos com base na ADPF são acerca de leis federais, estaduais, distritais e municipais que são anteriores à Constituição Federal de 88, leis municipais, leis revogadas e atos secundários emanados do poder público. Além disso, por não ser um rol taxativo, e por tratar das principais fatos que podem atingir esse cabimento, e também quanto ao seu objeto, é se destacar que algumas hipóteses não admitem o cabimento de uma ação de ADPF, que são essas: a adesão transitada de julgado, então não dá para entrar com a ADPF em relação a ela, em face de súmula vinculante, relativamente a atos privados ou atos legislativos em processo de formação. Então, quanto a essas ações, é impossível você adentrar com a ADPF, sendo mais viável outras ações de controle de constitucionalidade. Então, primeiro, né, começando pela competência para o julgamento do ADPF. A Constituição Federal, em seu artigo 102, parágrafo 1º, ela estabelece que a competência principal para julgar o ADPF é do Supremo Tribunal Federal. No entanto, é importante a gente destacar que, em alguns casos, né, o ADPF ele pode ser proposto também no âmbito estadual, desde que previsto na Constituição do respectivo Estado, sendo julgada pelo Tribunal de Justiça competente. Esse ponto é bem relevante porque ele amplia a compreensão de que o ADPF não é exclusiva da esfera federal e pode ser importante em alguns casos mais específicos. Quanto à legitimidade, a ADPF ela segue as mesmas regras da ADI, conforme o artigo 103 da Constituição. Ou seja, né, a lista de legitimados é bem extensa, com uma divisão entre os legitimados universais e os legitimados especiais ou temáticos. Entre os legitimados universais estão o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República. Esses sujeitos, eles possuem presunção de interesse de agir, porque eles têm o dever constitucional de defender a ordem jurídica. Quanto aos legitimados especiais, esses são o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos com representação no Congresso, e confederações sindicais ou entidades de classe no âmbito nacional. Esses legitimados, eles precisam demonstrar um interesse específico ou uma pertinência temática em relação ao preceito fundamental que está sendo violado. Agora, falando sobre os requisitos da petição inicial, a Lei 9.882, de 99, no seu artigo 3º,
ela estabelece que a petição ela deve conter a indicação do preceito fundamental violado, a indicação do ato questionado, a prova da violação, o pedido, tanto principal quanto liminar, e a comprovação de controvérsia judicial relevante, se for o caso. Além disso, né, uma observação é que se o legitimado for partido político, confederação sindical ou entidade de classe, deve ser apresentada uma procuração com poderes específicos, e a petição ela deve ser entregue em 2 vias, com as cópias do ato questionado e dos documentos que comprovam essa impugnação. E se qualquer um desses requisitos não for cumprido corretamente, a petição ela pode ser indeferida liminarmente, com possibilidade de agravo no prazo de 5 dias. Então, em resumo, né, a DPF é uma ferramenta jurídica essencial para a defesa dos preceitos fundamentais da Constituição. E entender a competência, a legitimidade ativa e os requisitos da petição inicial é crucial, né, para a aplicação dessa ação. Segundo o artigo 5º da Lei nº 9.882, de 99, o STF pode, por decisão da maioria absoluta de seus membros, ou seja, de 6 membros do STF, decidir acerca de pedido liminar. Existem, entretanto, 2 exceções quanto à necessidade da maioria absoluta, onde nessas exceções poderá a decisão ser feita de forma monocrática. Essas exceções são quando os casos forem de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou então durante o período de recesso. Mais adiante, podemos citar ainda as teses que podem ser utilizadas na ADPF. É importante dizer que, para identificar a melhor tese a ser abordada na ADPF, nós temos que antes identificar 3 pontos. Qual a natureza da ação, qual o cabimento e também qual o objeto da ação. Identificando esses 3 pontos, é importante demonstrar na ADPF que determinado ato normativo ou administrativo, que até mesmo pode ser uma súmula, colide com preceitos fundamentais constitucionais. Ou seja, é importante identificar o fato-ato, o executor desse fato-ato, se esse fato-ato é permitido ou vedado pela Constituição, e se esse ato-fato for vedado, é importante destacar a violação desse direito. Dessa forma, é importante destacar na petição, indicar primeiro o ato-fato, dizer que esse ato-fato ele é contrário ao preceito fundamental da Constituição e demonstrar, no caso concreto, que se deu uma violação, houve uma violação que precisa do auxílio do STF para que seja declarado inconstitucional. Indo mais adiante, podemos ainda destacar os requerimentos e pedidos que podem ser feitos na ADPF, que são eles: a concessão de medida liminar apresentada, que pode consistir na determinação de juízes e tribunais suspenderem o andamento das ações ou os efeitos de decisões judiciais que podem já ter sido proferidas sobre aquele ato-fato inconstitucional. Pode-se pedir ainda a intimação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. Pode-se pedir que, na apreciação do pedido liminar, o relator solicite informações a autoridades responsáveis pela prática do ato questionado. E ainda também a intimação do Procurador-Geral da República para, no prazo de 5 dias, emitir parecer. E, por fim, pode-se pedir a procedência da arguição ou a ação para o fim de... E aí é necessário indicar qual é o pedido específico que o ingressante está querendo com aquela ação. Por fim, é importante falar sobre os efeitos da decisão. E antes de citar os efeitos, é importante destacar os quórums de instalação da ação e da procedência da ação. No STF, de instalação, é necessário que estejam presentes na sessão ao menos 2/3 dos membros da Suprema Corte. Já na sessão de procedência, é importante que estejam presentes a maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1, que dá um total de 6 ministros. E aí os efeitos, eles são erga omnes, atinge todos os homens, independentemente se o sujeito ele é parte integrante da ação ou não. Efeito vinculante, vincula todo o poder público, não só o poder judiciário, como também o poder legislativo e executivo nas suas funções atípicas. E ex tunc, ele vai retroagir até o momento do proferimento do ato, da lei. Então, ele retroage às decisões que foram tomadas antes dessa decisão de procedência ou de improcedência. Por fim, nós agradecemos a sua atenção e desejamos um bom dia.